Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Boa quinta-feira. Notícias na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. A economia portuguesa estagnou nos primeiros 3 meses do ano. Houve um crescimento nulo face ao trimestre anterior. Em causa estiveram as tempestades do início do ano e também a guerra no Médio Oriente. São dados do INE que acabam de ser divulgados. Nos primeiros 3 meses deste ano, o PIB nacional travou com uma variação nula em volume, depois de no trimestre anterior ter sido registado um crescimento de 0,9%. Já em comparação com o mesmo período do ano passado, a economia cresceu 2,3%. Esta subida deve-se a um contributo positivo da procura interna, com uma aceleração do investimento, é o que indica a estimativa provisória sobre as contas nacionais, apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística. Os dados ainda têm de ser confirmados. E quanto à inflação, Carla? Aí acelerou em abril para 3,4%, face ao mesmo mês do ano passado. Este valor representa uma subida de 0,7 pontos percentuais face ao registado em março. Esta aceleração dos preços é explicada novamente pela subida do preço dos combustíveis, de acordo com a estimativa do INE divulgada há pouco, a estimativa rápida. O indicador que mede a variação dos preços dos produtos energéticos praticamente duplicou face ao registado em março. É uma subida de quase 12%. O presidente da Carris promete total segurança na retoma do funcionamento do funicular da Graça e quer recuperar a confiança dos lisboetas no serviço. O serviço que voltou esta manhã, depois de praticamente 8 meses suspenso devido ao acidente no elevador da Glória. A Câmara de Lisboa mandou encerrar por precaução os ascensores da Bica e do Lavra, também o funicular da Graça, para verificação das condições de segurança. O funicular começou a funcionar há 1 hora, numa cerimónia que teve a presença do presidente da Carris. Esta primeira viagem foi também acompanhada pelo repórter Miguel Pina Andrade. Miguel, já se sabe quando é que os outros ascensores vão fazer o mesmo de hoje e voltar a funcionar? Ainda não, Carla. O processo ainda está em fase de avaliação técnica. É a confirmação do presidente da Carris, Rui Lopo. Quanto ao funicular da Graça, que está de volta ao ativo, Rui Lopo diz que todas as medidas de segurança foram verificadas e confirmadas para que o elevador voltasse a circular. Afirma também que não podem haver precipitações em questões de segurança. Demore o tempo que demorar, são estas as palavras usadas. Quase 8 meses depois, o funicular voltou a fazer o percurso da Moraria à Graça. Depois desta viagem que contou com jornalistas e com o Conselho de Administração da Carris, o presidente Rui Lopo garante que a circulação está de volta ao normal e que a segurança está garantida. O que nós hoje aqui assistimos é à reposição de uma situação de normalidade e, portanto, de forma inegociável, indiscutível, está tudo em conformidade com aquilo que é absolutamente obrigatório, que permita reconstruir a confiança na utilização dos serviços da Carris, particularmente aqui do funicular da Graça. Por isso mesmo demorou quase 8 meses. Porque têm de ser validados um conjunto de circunstâncias que podiam eventualmente, do ponto de vista normativo, do ponto de vista técnico, ter alguma lacuna. Confirmou-se que não tinha, com todas as verificações. Rui Lopo, que questionado sobre o futuro do elevador da Glória, que há quase 8 meses descarrilou, que causou 16 mortes e 20 feridos, diz que neste momento o processo de recuperação ainda está em fase de avaliação técnica. Tudo em avaliação técnica nesta fase. Também olhar para tudo o que é boas práticas internacionais, o expertise nacional que esteve aqui presente hoje e que está presente nesta obra que aqui está. Temos muito bons técnicos em Portugal que conhecem muito bem este tipo de equipamentos, mas estamos a olhar também com esses técnicos para experiências internacionais e, naturalmente, a fazer a avaliação técnica com todos os peritos da Comissão Técnica Independente, para depois termos uma boa decisão técnica sem questões de segurança que sejam colocadas, como é evidente. O presidente Rui Lopo, que avançou ainda que o horário das 9 da manhã às 5 da tarde vai ser alargado durante as primeiras semanas, o que pode ainda ser prolongado, isto para fazer face à preocupação de alguns munícipes, que dizem que o horário de funcionamento é muito curto. E, Carla, a circulação entre a Moraria e a Graça está a acontecer normalmente a esta hora e neste momento o funicular não sobe nem desce cheio, o que contrasta com as primeiras viagens que levavam os 14 lugares ocupados pela administração da Carris e pela comunicação social.
É o primeiro dia do regresso do funicular da Graça, acompanhado pelo Miguel Pina Andrade, quase 8 meses depois do acidente no elevador da Glória, que fez 16 mortos, mais de 20 feridos. Ainda não há data para a reabertura dos outros ascensores. A Iniciativa Liberal considera que o relatório do DCAP, que fala em falhas graves de funcionamento na instituição, levanta sérias questões e defende que é possível a justiça ser questionada sem interferir com a separação de poderes. O Parlamento aprovou ontem por unanimidade a audição ao Procurador-Geral da República sobre os problemas no Departamento de Funcionamento, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Esta audição foi requerida pela Iniciativa Liberal, que quer ouvir agora as explicações do Procurador-Geral da República. Convidado explicador, o deputado Jorge Miguel Teixeira fala em dados preocupantes conhecidos neste relatório. O Liberal defende por isso que a Justiça pode ser escrutinada sem interferências e diz que há várias perguntas que Amadeu Guerra pode responder. É sempre importante frisar a importância da separação de poderes quando estamos a falar da audição de um Procurador-Geral da República. Agora, isso não impede que os deputados não possam fazer perguntas e escrutinar o funcionamento da Justiça em Portugal e, neste caso em particular, do Ministério Público. Podemos fazer perguntas, obviamente, sobre processos particulares que estejam neste momento a ocorrer, mas podemos perguntar sobre as condições em que esses trabalhos ocorrem, fazer perguntas sobre o cumprimento do princípio da legalidade, que, pelos vistos, segundo as notícias que têm saído sobre este relatório, pode estar em risco. O deputado do CDS, João Almeida, considera que o relatório expõe uma justiça a funcionar de forma aleatória que prejudica os cidadãos e, por isso, este poder deve ser escrutinado. Será muito mais importante nós podermos fazer este escrutínio, que eu acho que é necessário, com base no relatório, do que com base em notícias. Estas notícias sobre este relatório vêm confirmar aquilo que é visível e que tem a ver com uma possibilidade da justiça funcionar de maneira aleatória, ser uma questão de sorte se determinados procedimentos que estão na lei e que têm de ser cumpridos são cumpridos ou não. Em Portugal há uma ideia de que a política, por exemplo, é escrutinada de uma forma regular e a justiça não pode estar acima ou à parte de algum escrutínio. No explicador foi também convidado o socialista Pedro Vaz, que reforça a importância desta audição ao Procurador para melhorar a justiça através, por exemplo, da criação de novas leis. Não podemos deixar de ficar alarmados por perceber que o DCAP tem uma série de constrangimentos no seu funcionamento. Softwares obsoletos, digitalizações de prova que duram mais de 3 anos. Todas estas notas importa o Parlamento perceber, de viva voz, por parte do Sr. Procurador-Geral da República, para saber se precisa de medidas legislativas, sejam financeiras, que dependam do Governo. Tudo isso é necessário. Declarações do deputado do PS Pedro Vaz na Rádio Observador. Em causa está um relatório sobre o funcionamento do DCAP, que foi inicialmente divulgado pelo Expresso e que dá conta que esta unidade do Ministério Público está sem regulamento interno e tem vários constrangimentos da organização. O óbito de Jerónimo Guerreiro, soldado português morto em combate na Ucrânia, pode levar 20 anos até ser oficialmente declarado. A mãe queixa-se de falta de apoio e respostas e acusa o governo de mentir. O Executivo garante que está a acompanhar o caso, mas revela que ainda não foi possível identificar nem recuperar o corpo. Jerónimo Guerreiro foi para a Ucrânia em 2022, depois de se juntar à Legião Internacional, uma unidade militar de soldados voluntários criada por Volodymyr Zelensky. Morreu em combate há praticamente um ano, maio de 2025, tinha 23 anos. Passado todo este tempo, o governo português confirma à Rádio Observador que o corpo ainda está por identificar, pelo que ainda não foi repatriado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante ainda assim que continua a acompanhar o caso, em conjunto com as autoridades ucranianas, e a dar apoio à família, mas a mãe desmente esta versão, fala mesmo em mentiras. O processo jurídico é também complexo e Teresa Freire pode prolongar-se por muito tempo. O advogado Miguel Matias explica que enquanto não há um corpo, não há certidão de óbito, pelo que, do ponto de vista legal e jurídico, Jerónimo Guerreiro continua vivo e o processo pode arrastar-se por um longo período. Estamos a falar de uma situação que pode, passado tempo, que serão 20 anos, poderá requerer essa declaração da morte presumida.
é uma declaração judicial que tem que ser requerida para o efeito. Isto poderá ter implicações a vários níveis, nomeadamente patrimonial. Poderá haver aqui implicações que são graves e que, infelizmente, não há certezas que permitam determinar uma certeza de uma morte com a produção dos efeitos jurídicos todos da morte. Jerónimo Guerreiro tinha sido militar paraquedista no Exército Português e era bombeiro voluntário na zona de Lisboa. Foi para a Ucrânia lutar contra a Rússia depois de se juntar à Legião Internacional. Morreu no dia 29 de maio de 2025. Na altura, o governo português admitiu dificuldades em recuperar o corpo, que estava numa zona de combate. À Rádio Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que, em conjunto com a Embaixada de Portugal na Ucrânia, tem acompanhado o caso e mantido contacto ativo e permanente com as autoridades ucranianas. O governo afirma também que tem garantido todo o apoio possível à família. Mas a mãe de Jerónimo Guerreiro, Cristina Jesus, tem outra versão. Fala em mentiras. Queixa-se de falta de apoio e respostas por parte das autoridades portuguesas. Diz que há 9 meses que não é contactada. Já tentou via governo e Embaixada de Portugal em Kiev e nada. Diz também que passa a vida a tentar contactar a Legião Internacional sem sucesso. Cristina Jesus adianta à Rádio Observador que já pediu ajuda à Presidência da República, mas que uma vez mais não obteve resposta. Teresa Freire, com o caso do soldado português que morreu em combate na zona de Kupiansk, na Ucrânia, há um ano, o Governo adianta ainda à Rádio Observador que foi sugerido à família de Jerónimo Guerreiro o contacto com uma fundação norte-americana especializada no apoio jurídico a familiares de pessoas desaparecidas em combate. Este é o tema do Onde Para o Caso de hoje, um programa para ouvir logo a seguir ao Jornal das 5 da tarde. São agora 10h11, já a seguir o Contracorrente. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam a atualidade? A circulação na A1 já foi retomada, apenas na via mais à esquerda, no sentido norte-sul, na zona de Coimbra, confirma à Rádio Observador o comandante Rui Oliveira, da Proteção Civil. Em causa está um acidente entre 3 veículos pesados que causou um ferido ligeiro. O alerta foi dado por volta das 6 da manhã. O trânsito chegou a estar totalmente cortado na zona. De momento também ainda não há uma previsão para a reabertura total da circulação nesta zona da A1, sentido norte-sul, na zona de Coimbra. Os autarcas da área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira e da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal pediram reuniões a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República. O objetivo é discutir o encerramento das urgências obstétricas. É o que pode ler-se num comunicado conjunto divulgado pelos autarcas de 13 concelhos. A urgência de obstetrícia de Vila Franca de Xira fechou definitivamente em março. As grávidas passaram a ser atendidas em Loures, que se tornou a primeira urgência regional da especialidade. O PCP Açores alerta que os aumentos dos combustíveis para transporte e do gás para uso doméstico na região voltam a penalizar famílias e setores produtivos. Em comunicado, a Direção Regional do PCP Açores diz considerar inaceitável que se verifiquem aumentos desta dimensão na região autónoma, sem existir qualquer mecanismo de proteção às famílias e aos setores produtivos. Os comunistas alertam que o aumento vai pressionar os preços dos bens essenciais, dos transportes e da produção. A Marinha Israelita deteve esta noite cerca de 175 ativistas da flotilha que seguia rumo à faixa de Gaza, de acordo com uma publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel na rede social X. A Marinha interceptou mais de 20 das 58 embarcações da flotilha. Os barcos foram abordados perto da ilha grega de Creta, a centenas de milhas náuticas de Israel. Os restantes foram avisados para alterarem o rumo, sob pena de serem também interceptados. Isto depois da organização ter acusado as forças israelitas de deixarem centenas de civis que viajavam na flotilha à deriva no mar, depois de terem inutilizado os barcos onde seguiam.